E aí, quebradores de teclado e jogadores de controle na parede. Tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizado e é o seguinte: no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês as 5 lutas que eu quero ver no Death Battle. Pra quem não sabe, Death Battle é uma espécie de batalhas entre mídias alternativas, tipo como se fosse uma briga entre várias mídias e etc. Eu assisti bastante Death Battle, confesso que hoje em dia eu não tô vendo muito Death Battles, mesmo que antigamente eu assistia bastante. Mas enfim, eu vou falar nesse vídeo também qual que eu acho que ganharia e por que eu acho que ganharia cada um deles. Agora chega de enrolação e vamos lá. Mordecai e Rigby versus Noah e Caleb. Mordecai e Rigby, de apenas um show, são dois adultos de 20 anos trabalhando num parque, só que eles são extremamente preguiçosos, então eles quase não fazem as tarefas que eles têm que fazer. E Noah e Caleb são dois adultos também, que eles vivem em ruas perigosas, lutando contra mercenários que querem matar o Caleb, enquanto Noah só quer achar um motivo para poder viver. Por que eu acho que seria uma boa luta entre esses dois? Por causa que ambos são adultos, sendo um o mais sério e mais focado e também o mais responsável, sendo o Mordecai e o Noah, e o outro sendo mais descontraído, bobalhão, brincalhão e meio não liga pra nada, sendo o Caleb e o Rigby. Fora também pelo fato de que os dois, mesmo eles sendo bem diferentes um do outro, às vezes eles mostram traços bem parecidos, tipo o Noah que, por exemplo, o Noah que luta bastante, igual o Caleb, que também luta muito, e também o Mordecai e o Rigby, que às vezes eles se demonstram muito brincalhões, o mesmo nível de piadas. Cada um poderia brigar com suas respectivas habilidades. O Mordecai e o Rigby usando os punhos da justiça, o Mortal Kombat, aquelas armas que eles fazem no episódio do cinema. E o Noah e o Caleb com os poderes deles. No caso, o Caleb com aqueles poderes dele de alucinação, que é aqueles poderes que ele faz quando ele usa alguma droga, ele faz as pessoas alucinarem. E o Caleb tendo aquela sniper dele, que é uma sniper super forte, que causa a imortalidade e as funções de uma sniper mesmo. Quem ganharia nessa luta? Eu acho que o Noah e o Caleb venceriam por causa que o Mordecai e o Rigby, mesmo que eles tenham habilidades bem fortes de luta com o Mortal Kombat, os punhos da justiça, etc. Eu acho que o Noah e o Caleb eles já lidaram contra situações bem casca-grossas, assim eu diria. Então eu acho que o Noah e o Caleb venceriam. The Punisher e Batman. Agora a gente chegou em personagens que são praticamente dois lados da mesma moeda. Pra quem não sabe, o The Punisher foi inspirado no Batman, ambos sendo justiceiros que usam roupas escuras com algumas peças mais claras. Por exemplo, o The Punisher tendo partes brancas no uniforme dele e o Batman tendo partes amarelas no uniforme dele, também tendo algumas partes brancas e cinzas também. Ambos são justiceiros assim bem, tipo, a justiça em primeiro lugar e etc. Ambos são muito sérios e focados e quase não demonstram nenhuma outra emoção a não ser seriedade e raiva. O Batman lá de vez em quando demonstra felicidade e o The Punisher só fica de cara fechada. Ambos perderam membros importantes das suas respectivas famílias, como por exemplo, o Batman perdeu os seus pais e o The Punisher perdeu a sua esposa e o seu filho. Essa luta seria uma luta bem equilibrada, porque o The Punisher usaria as técnicas de Krav Maga dele, que ele aprendeu no exército, junto também com as armas de fogo que ele usa. E o Batman também com os estilos com as artes marciais que ele luta, e também com os seus gadgets, como seus batirangues, as suas cordas, as suas bombas de fumaça, etc. Quem eu acho que ganharia nessa luta? Acredito eu que o Batman ganharia nessa luta, por causa que o Batman já lutou contra inimigos que usam armas de fogo. Por exemplo, o Coringa, o Duas Caras, o Lex Luthor, o Deathstroke, o Bullseye, entre outros. Mas eu acho que o Batman venceria por esses quesitos, porque ele já tá acostumado a lutar contra inimigos que usam armas de fogo, principalmente o Deathstroke, porque ele ia associar o The Punisher ao Deathstroke. E é por isso que eu acho que o Batman ganharia. Alex Lois Armstrong versus Barba Branca. Agora chegou uma parte que muita gente já sabe o óbvio, né? Barba Branca é um dos almirantes da Marinha, Barba Branca, ele é um dos piratas mais fortes dentro do universo de One Piece.
causando o poder de criar tremores e terremotos pelo mundo, tendo uma das zumbis mais fortes de One Piece e também sendo assim o capitão de uma das maiores tripulações dos Sete Mares. E o Alex Louis Armstrong, ele é um oficial do governo que luta contra a corrupção, sendo alquimistas corruptos, bandidos, etc. Ele é um alquimista federal, ou seja, ele luta na prática da alquimia. A alquimia que ele usa não tem de certo um nome, mas a alquimia dele faz com que ele possa ter super força, causar ter uns poderes semelhantes aos dos socos do Barba Branca, causar, como é que fala? Ele pode também causar, entre aspas, deformidades na superfície planos. Por exemplo, ele pode transformar um pedaço de madeira num espinho só com um soco, pode fazer cabeças dele e etc. Por que eu acho que esses dois dariam uma boa luta? Porque ambos são, assim, velhos, bem experientes no quesito da onde eles trabalham. No caso, o Armstrong sendo um oficial do exército e o Barba Branca sendo um pirata muito respeitado no mundo da pirataria. Ambos são personagens muito famosos e queridos entre os fãs, principalmente o Alex Louis Armstrong. Ambos têm poderes semelhantes a socos sônicos que causam tremores. O Barba Branca com a fruta do terremoto e o Armstrong com a alquimia dos braços poderosos, lembrei o nome. E também porque ambos têm um grande porte físico, são bem velhos e também têm uma super força bem grande, assim eu diria. Quem ganharia nessa luta? Eu acho que o Barba Branca vence essa luta por causa que o Barba Branca ele demonstrou ter poderes de tremor muito superiores ao do Alex Louis Armstrong. Por exemplo, o Barba Branca ele é capaz de separar uma montanha no meio, pode criar duas... como é que fala? Pode criar duas tsunamis, pode rasgar o solo e etc. Enquanto o Armstrong só pode causar deformidades, criar armas e etc. com superfícies planas. Por isso que eu acho que o Barba Branca ganha. Takaba versus Chapolin Colorado. Agora vai chegar uma luta meio difícil de decidir quem vai ganhar ou não. O Takaba ele é um feiticeiro de Jujutsu Kaisen que ele é um comediante fracassado, então ele decide se tornar um super-herói daqueles bem paspalhão mesmo. E o Chapolin Colorado ele é um super-herói daqueles também bem paspalhão, das décadas de 80 e 90. Eu acho que o Takaba, ele seria... Eu acho que, tipo, quem ganharia nessa luta? Eu acho que o Chapolin ganharia. Porque mesmo que o Takaba, ele tem aqueles poderes de fazer piadas, de ilusões, de fazer brincadeiras e ter também aquela marreta dele, eu acho que o Chapolin ganha porque o Chapolin pode paralisar o inimigo, ele já tá acostumado com esse tipo de palhaçada, ele tem a marreta biônica, etc. E também porque, como foi mostrado no Saitama vs Todo Mundo, o Chapolin pode fazer o inimigo usar os poderes dele contra ele mesmo. Ou seja, ele poderia fazer alguma coisa que faria o Takaba usar os poderes dele contra ele mesmo. Por isso que eu acho que o Chapolin ganha. Capitão América vs Soldier. Chegamos na última luta do vídeo. Por que eu acho que esses dois dariam uma boa luta do Death Battle? Por conta que o Capitão América, por conta que ambos são soldados americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, sendo extremamente fanáticos pelos Estados Unidos, né? Tanto que o Capitão América ele é o mascote do governo americano. E o Soldier ele é o representante dos Estados Unidos na Guerra dos Mercenários em Team Fortress. Ambos lutam com armas de fogo, sendo o Soldier lutando com lança-foguetes, espingardas e pás, e o Capitão América lutando com escudos, pistolas, armas de fogo, entre todo e qualquer tipo de luta. Quem eu acho que ganharia? Eu acho que o Capitão América venceria essa luta, por conta que o Capitão América ele sabe vários tipos de artes marciais. Tem o soro do super soldado que aumenta a força, a velocidade, a agilidade, durabilidade, entre outros. Fora também de que ele tem o escudo indestrutível dele, que obviamente conseguiria resistir aos mísseis do Soldier. Fora também pelo fato de que as outras armas que o Soldier poderia usar, como a Gunbolts, como é que fala? A Market Garden, entre outras, não fariam muito efeito no Capitão América, porque ele tem reflexos bem rápidos. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou dessa série, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Se esse vídeo for bem, ou também se eu quiser, eu posso trazer uma parte 2 com mais 5 lutas que eu gostaria que acontecesse na Death Battle. Eu sou o Cabra Motorizada e adeus!